Olá, tudo bem? Que a graça de Jesus esteja com você que está me ouvindo nesse instante. Eu escolhi um assunto espiritual para conversarmos hoje que, infelizmente, não é comum. Por que eu digo infelizmente? Porque é um assunto, primeiro, que é maravilhoso e, segundo, eu diria, indispensável, essencial, né? Então, como muitos outros assuntos que eu já falei aqui no canal, ele é muito vasto, muito profundo, é necessário vários vídeos para se falar dele. E hoje eu vou fazer, talvez, a primeira vez que eu falo desse assunto no canal, de uma maneira mais direta, eu diria. Enfim, eu espero que você aproveite. Aqui, eu não gosto de falar assim, é, eu prefiro assim, se alguém fosse comentar de um vídeo como esse, a palavra, é bonito, que mensagem bonita. Eu não gosto muito quando nós estamos falando de Cristo, do poder do Evangelho e coisas espirituais, associar a palavra bonita com isso parece que não se encaixa muito bem, né? Então o assunto de hoje é muito mais do que bonito, né? Como eu disse, ele é essencial, ok? Ele é poderoso, ele é transformador, mas precisa entender e precisa colocar em prática aquilo que for da tua parte. A parte de Deus ele sempre faz. E a tua parte, como é que fica? Então, eu vou falar brevemente sobre esse assunto. Quando Moisés estava lá junto com o povo no deserto, já haviam saído do Egito, e eles estavam no deserto e na sua peregrinação, e Deus disse para ele um dia: Moisés, vocês vão me construir um santuário e eu vou habitar no meio de vós. E assim Moisés atendeu aos pedidos de Deus. Deus foi muito, muito meticuloso. Toda hora Deus falava assim: faça-se tudo conforme eu te mostrei no monte. Deus mostrou a planta dessa construção, com todos os detalhes, no monte onde ele se manifestava a Moisés. Então, você vai vendo depois, fala, e fez-se tudo conforme o Senhor pediu. Cada parte do santuário, e fez-se tudo conforme o Senhor havia mostrado no monte. Foi uma perfeição humana, aquela tenda, né? Que Deus iria habitar ali, entre o povo. Ok. Para o ser humano, isso já era uma coisa maravilhosa. Depois, ao passar dos anos, dos séculos, foram construídos templos para Deus feitos de pedra, né, e ouro também, como o de Salomão. O templo de Salomão tinha muito ouro. Depois, o templo seguinte já não era tão suntuoso. Mas quando chegou na época de Jesus, o templo estava lá em Jerusalém e a presença de Deus já não estava mais no templo. Eles haviam perdido essa presença e tentavam disfarçar com rituais, com mentiras e muitas outras coisas, com festas religiosas. Mas enfim, veio Jesus. Em Mateus 1:23, diz que o nome dele seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Pode ser traduzido também como Deus dentro de nós, né? Então, chegou a uma manifestação máxima de Deus, né? Porque Deus habitava com o povo, Deus habitava entre o povo, agora Cristo vem e habita ali visualmente, e ele fala que ele queria habitar em nós, dentro de nós. Você pode ver isso lá em João 14, lá para o verso 26, ele e o Pai virão fazer morada naqueles que o obedecerem. Tá? Então já tem uma dica aí. O desobediente não vai ter a habitação de Deus, ao menos não de forma ativa. Enfim, vamos para mais um pouco.
para frente, chegamos no apóstolo Paulo. Paulo falou demais desse assunto. Muitos, infelizmente, como eu disse, quando chegam diante desses textos, leem o texto de maneira superficial, não aproveitando tudo o que o texto está sendo falado. Se você chegar para uma pessoa cristã que lê a Bíblia, as que não leem a Bíblia, infelizmente, não são cristãs. Elas dizem ser, mas se não gostam da palavra de Deus, não têm prazer em estudar a palavra de Deus, elas estão afastadas de Cristo, né? Porque Cristo se manifesta a nós através da palavra, ele se revela a nós através de sua palavra. Então, lá o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios 3:16, ele diz assim: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Então, em outras palavras, ele está dizendo, vocês não sabem que vocês são morada do Espírito Santo? Se você perguntar para alguém que não lê a Bíblia, ela não vai saber responder muita coisa, mas se você pegar alguém que estuda a Bíblia e fala, nós somos morada da divindade, fala, não, isso é coisa de pagão, nova era, não, mas é o que a Bíblia diz. Deus nos fez para sermos morada da divindade, da sua divindade, não da nossa, né? Nós não temos nada divino, nós somos humanos, mas Deus promete habitar dentro de nós, mesmo sendo humanos. Foi para isso que ele nos criou. E para isso que ele criou os anjos também, que servissem de habitação para o seu espírito. Então Paulo repete isso. 1 Coríntios 6:19 ele repete, e eu vou pular mais para frente. Então, existem vários textos de Paulo, como eu disse. Ele diz em Colossenses, lá no fim do capítulo, lá para o verso 28, mais ou menos, ele diz assim, a esperança da glória, quer dizer, a esperança daqueles que habitam na glória, que são os anjos de Deus, não são os mortos não habitam na glória, como muita gente diz, mas não prova na Bíblia. A Bíblia nunca diz que os mortos estão na glória nesse instante. Ela diz que eles estarão um dia, hoje não. Mas os anjos sim, os anjos estão na glória. E a esperança daqueles que vivem próximo da glória de Deus é que Cristo habite em nós, que Cristo seja formado dentro de nós. Esse é o desejo de Deus. Você pode ler isso também em Gálatas 4, verso 19. Paulo compara a vida cristã, a intimidade cristã, como uma mulher grávida. E ela está grávida tendo Jesus em seu ventre. Não está falando de Maria, não. Está falando da igreja. Você pode olhar, não precisa nem de estudar profundamente, fica claro que ele está falando da igreja. Cristo habitando em nós. E isso é um tema que Paulo se apaixonou muito, porque talvez ele foi a pessoa que mais falou sobre o assunto. E finalmente Paulo chega, um texto conhecidíssimo, ele diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse em, você sabe, quer dizer dentro, né? Então, Cristo vive dentro de mim. Jesus terminou a oração de João 17, ele disse para o Pai que o desejo dele era habitar em nós. Ok? Então, leiam João 17 com muita atenção, especialmente os últimos versos, especialmente que ele fala dessa comunhão que ele tem com o Pai, e o Pai tem com ele, e ele pede que a gente tenha um com o outro, e aí ele pede para ele estar em nós, nós estarmos nele. É uma troca de palavra ali filosófica profunda, mas é promessa, é vitória, é privilégio. Acho que a melhor palavra é essa, ter o privilégio de Deus habitar dentro de nós. Pense bem nisso. Infelizmente, eu vou falar disso um outro dia, por questão de tempo, em Mateus capítulo 12, fala que o ser humano pode também ser a morada de demônios. E eu vou falar isso uma outra hora. Então, Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
condição. Aí está apresentando uma condição. Quem são as pessoas que finalmente vão ter Cristo habitando dentro delas? As que crucificam o eu. Essas, quando elas chegam a esse ponto, quando o nosso eu está crucificado, quando ele para de agir, quando ele para de se debater contra a vontade de Deus, nessa hora, nós nos encontramos para servirmos de habitação a Deus. Quando nós limpamos a sujeira aqui de dentro, pela graça de Cristo, então ele habita em nós. Cristo não habita na sujeira, está bem claro isso lá em Êxodo e outros textos ali do Pentateuco. Então, Cristo não habita na sujeira. Né? O ser humano que tem a mente boa, normal, ele já não gosta de habitar na sujeira. Imagine Deus, né? Deus não habita na sujeira. Né? Então, sua santidade não habita junto com o pecado. Uma das primeiras coisas que Deus fez ao criar o mundo, logo no verso 2, foi dividir as trevas da luz. Separou trevas e luz, né? Trevas e luz não vivem juntas, ok? Gênesis 1, verso 2 já falava sobre isso. Então, você tem esse desejo, esse é o principal. Você tem esse desejo de que Deus habite em você, que Ele possa ser tão manifestado através de você que outras pessoas venham a ser salvas, venham a sentir o alívio que Deus nos traz, o amor que Deus nos traz, a misericórdia de Deus, enfim, são tantas coisas assim maravilhosas e que nós precisamos. E não perca os próximos vídeos. Nós vamos continuar falando de assuntos como esse e vão te ajudar muito, como tem me ajudado e como tem ajudado outras pessoas. Tudo agora, nesse texto que eu ia falar, está ligado ao nosso desejo. Né? Porque se nós não desejarmos, isso não vai invadir a casa. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 3, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Né? Apocalipse 3, verso 20, se alguém abrir, é condicional, eu vou entrar e vou jantar com ele e ele comigo. Isso quer dizer de uma comunhão bem gostosa, né? Uma comunhão próxima, né? Não uma comunhão de cobrança. Quando Cristo habita dentro de nós a ponto dele querer ceiar conosco, dele querer jantar conosco, quer dizer, um momento assim de paz, de equilíbrio, de leveza. Esse ponto nós podemos atingir se nós abandonarmos o pecado, se nós crucificarmos o eu, se nós desejarmos essas coisas. Então, pense nessas coisas, medite sobre elas. Agora eu peço o seu like, aperta o joinha. Nós estamos precisando de mais para que o canal se desenvolva. Está muito, mas muito devagar, infelizmente, mas nós não desistimos. Nós rogamos para vocês que, por favor, curtam, comentem, se inscrevam no canal se vocês ainda não inscritos. Isso aí conta pontos para o YouTube, tá bom? Eu falo tudo isso todo dia, todo vídeo, porque é o YouTube que demanda, tá bom? Não sou eu. E também compartilhe, claro, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e tudo isso vai ajudar o canal. E se você puder colaborar conosco, nós temos o Pix aí, também isso vai colaborar para que nós possamos fazer melhores vídeos com melhores equipamentos, entre outras coisas, e também essas ofertas vão servir para que o Ministério avance, ok? Nós continuamos apenas com 2 apoiadores aqui no canal, então nós pedimos que outras pessoas possam participar. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo e também pedimos essas coisas. Amém.